Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva Cristo Rei. Bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Hoje trago notícias realmente muito boas. 3 livros vão ser lançados agora. Um sobre Dom Marcel, o outro sobre Dom Antônio de Castro Maia e o terceiro, Pedro, Tu Me Amas. Os 2 primeiros foram escritos pelo David White. O Pedro Tu Me Amas foi escrito por Daniel LaRue. São livros maravilhosos. E o de Daniel LaRue, de Pedro Tu Me Amas, estava fora do mercado já tinha algum tempo. Eu tenho uma edição antiga aqui. Eu vou até comprar a nova edição que está sendo lançada agora, porque parece que o acabamento dela é muito mais bonito. E a qualidade parece ser bem melhor. Fico contente. E ao mesmo tempo também para avisar que é amanhã que vai estar esse lançamento, dia 29. Eu tô gravando isso hoje, dia 28. Provavelmente vai haver uma live, da qual eu provavelmente também participarei no dia 5 de agosto, às 20 horas, no canal Missão São Pio V, do Instagram e do Custódia Fidei. Provavelmente o professor Henrique Naghelli também participará, ele que é dono da editora Custódia Fidei. E também ele tem um envolvimento muito positivo com empreendimentos educacionais também. É uma pessoa realmente muito bem conceituada no meio da tradição. Não é? Então, amanhã, o lançamento dessas 3 maravilhosas obras, sendo que o Pedro Tu Me Amas é um relançamento que trata justamente da questão do pontificado de João Paulo II e o trágico encontro de Assis em 1986, no qual, infelizmente, o Papa João Paulo II nivelou a Igreja Católica às falsas religiões. Então, aquele evento do encontro de Assis vai gerar justamente a resposta de Dom Lefebvre nas famosas sagrações episcopais de Econe, em 1988, cerca de 2 anos depois. Então, fica aqui o convite. Lembrando que vai ser transmitido pelo site, pelo Instagram, pelo canal do Instagram, Missão São Pio V e Custódia Fidei. Creio eu também que o Custódia Fidei também vai fazer isso. O que eu posso mais dizer? São livros que não podem deixar de constar em qualquer biblioteca de qualquer católico tradicional que se preze. Tendo em vista agora que a tradição cresce realmente a olhos vistos, no Brasil todo, no mundo, mas o Brasil realmente é um lugar no qual a tradição tem se destacado pelo seu crescimento, sua difusão, pela sua disseminação, tá bom? Pelo público, pelas pessoas, tanto protestantes como católicos neocons, né? E até pessoas ateias, alguns liberais, algumas pessoas estão abrindo os olhos e se convertendo à fé católica. O que posso mais eu dizer? Eles querem que esses 2 grandes, essas 2 grandes figuras da tradição, que foram Dom Antônio de Castro Maia e Dom Lefebvre, sejam mais conhecidos no Brasil. E isso realmente é um trabalho invejável, realmente, e mais que elogiável. Parabéns à editora Custódia Fidei, tá bom? E eu vou adquirir esses livros, claro, tanto pelo acabamento, como também, porque eu já tenho um deles, né? Como também pelo material e o conteúdo em si. Que vale a pena, vale a pena. Eu só tenho elogios para essa iniciativa. Bem, agora vamos iniciar a parte que realmente é o cerne do vídeo atual. Antes de mais nada, lembrar aos senhores, já rezaram o seu rosário hoje? Rezar o rosário, gente. Rezar o rosário. Os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Luminosos, não. Nós da tradição não rezamos, até mesmo porque, primeiro, eu vou dar apenas uma préviazinha do porquê. Que futuramente eu vou fazer um programa só sobre isso.
Os mistérios luminosos foram sugeridos por João Paulo II. Então, não constam esses mistérios para serem rezados por nós da tradição. Embora não condenemos quem queira rezar, mas nós da tradição não rezamos. Tá bom? Lembrando também que o rosário ele foi dado pronto a São Domingos. É bem verdade que já se rezava antes as 150 Ave-Marias, porque muitas vezes o povo humilde era analfabeto ou semi-analfabeto, não sabia rezar os salmos. E o rosário, ele vem dos salmos. O rosário, ele é cristocêntrico. Ele não se resume a meras repetições, mas a meditações dos mistérios da nossa redenção. Então, quando rezamos a cada mistério, meditamos com devoção aquilo que está sendo internalizado em nós, aquele determinado mistério. A anunciação do anjo, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, o nascimento de Nosso Senhor em Belém da Judéia, a apresentação do menino Jesus no templo e por aí vai. Para aqueles que nos acusam de repetirmos orações vãs, isso aí não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Eu ouvi muito isso, mas a gente sabe que isso não condiz com a verdade. O rosário, abaixo da missa, que a missa é o sacrifício e oração. É sacrifício, mas também oração. Também a ação de graças, impetratória, latrêutica. A missa é o suprassumo, é a coisa mais sublime da fé católica. Um presente que Deus nos deixou para que obtenhamos graças. Tá bom? Bem, então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine hoje nesse vídeo e nos oriente e nos proteja. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, orar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, algumas pessoas já mandaram algumas mensagens via YouTube, querendo saber, Dionísio, qual é a Bíblia que você mais recomenda? A Bíblia que eu recomendo é a Bíblia da tradução do Padre Mato Soares, da editora Realeza. Porque é a Bíblia que é baseada na Vulgata de São Jerônimo. A Bíblia ela é inerrante. Mas a tradução de São Jerônimo, baseada na tradução da Vulgata de São Jerônimo, é o suprassumo. Mas a Eclésia tem também, não é tão boa como a da editora Realeza, que eu mostrei aqui no último vídeo. Eu mostrei. E fica aqui a sugestão. Para quem quiser comprar, procurei Bíblia do Padre Mato Soares, editora Realeza, no Google. Eu vou até ver se eu coloco na descrição do canal. Tá bom? E vou ver também se eu coloco na descrição do canal a última missa que eu fui ontem, no domingo, lá na família Beata Maria Virgens, que é o mosteiro, a Igreja de Nossa Senhora da Fé e Rosário do Padre Jair Brito, do Padre Alberto e do Padre Lourenço, tá bom? Quem quiser ouvir lá a bela homilia do Padre Lourenço, fique à vontade, tá bom? Edificante. E, ao mesmo tempo, surge aquela dúvida, mas Dionísio, se me oferecerem um folhetinho daqueles que os protestantes oferecem para as pessoas na rua, ou então alguma daquelas revistas Sentinela, Despertar de Assistimento de Jeová, ou algum livro tipo O Último Conflito, da Ellen G. White, desses livros na rua, como é que eu faço? Não seria grosseria de minha parte eu recusar e tal? E se eu receber, qual deveria ser minha atitude? Aí não é mais Dionísio que vai falar. É o Catecismo Maior de São Pio X. Então a gente vai falar, primeiro, Bíblias, somente as Bíblias católicas. Nós estamos autorizados, temos a segurança de termos a palavra de Deus, as Bíblias católicas, em especial, principalmente, com a tradução do Padre Mato Soares. Não é? Então, é leitura segura, é leitura perfeita. Tá bom? Que precisa, claro, ter a interpretação do magistério. Porque lembre-se,
Quanto mais subjetivo for, mais você está distante da fé católica. E mais próximo você está da heresia protestante. Então, você tem que procurar a interpretação, por exemplo, uma das interpretações mais seguras é a dos Santos Padres. Santo Agostinho, São João Damasceno, Santo Atanásio. Então, a patrística é fonte de interpretação correta, tá bom? Mas o magistério da igreja, ele não se manifesta só nisso, não somente nos escritos patrísticos, tá bom? Mas, vamos lá. Se algum protestante ou algum enviado seu entregar uma Bíblia para você, como é que você deve se portar? Ou algum outro material deles? Em primeiro lugar, vamos lá? Vamos ler o catecismo. Olha só. Olha só o que é que diz o catecismo de São Pio X. Essa edição aqui é uma edição, a segunda edição, publicada pela Gráfica e Editora América Limitada, Goiânia, 2015. É bom, não é ruim. Muito embora eu prefira mais o da Editora Permanência, que é melhor ainda, tanto a qualidade da impressão, como também a disposição do catecismo, eu acho muito mais organizado, mais bonito também, como também a questão de ser da permanência. Só isso aí já dá mais ainda uma certificação de que o material publicado é ainda mais ortodoxo, é mais ainda dentro e atinente à doutrina católica, à reta doutrina. Mas vamos usar esse aqui, é o que eu tenho mais à mão disponível. Não tem problema. Vocês terem isso aqui em casa, não tem problema, tá bom, gente? É um catecismo de um santo e de um papa da igreja. E continua válido até os dias de hoje. Ele é um resumo do Catecismo de Trento, tá bom? Com perguntas e respostas. Então ele fala aqui. Por que a Sagrada Escritura é chamada o livro por excelência? Aí estou no ponto 877 do Catecismo Maior de São Pio X. Aí a resposta. A Sagrada Escritura é chamada o livro por excelência por causa da excelência da matéria de que trata e do autor que a inspirou, que é Deus. Quem inspirou a Sagrada Escritura é Deus. Foi escrita por homens? Sim, escrita por homens, mas a inspiração veio do céu, veio do alto, para os homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Por isso, ela é, por excelência, o livro dos livros, e é o livro mais vendido de toda a história da humanidade, né? Desde Gutenberg. Não pode haver erro na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura não pode, aí já é o ponto 878. Na Sagrada Escritura não pode haver erro algum. Porque, sendo toda inspirada, o autor de todas as suas partes é o próprio Deus. Isto não obsta a que, nas cópias e traduções da mesma Sagrada Escritura, tenha dado algum engano ou dos copistas ou dos tradutores. Não obstante, nas edições revistas e aprovadas pela Igreja Católica, não pode haver erro no que respeita à fé ou à moral. Então, aquele livro, aquela Bíblia do Padre Mato Soares, aquela tradução muito boa, também tem a tradução do Padre Antônio Figueiredo, mas depois a gente vai falar dela. Esse não é o momento. Que é a Bíblia, por exemplo, que a Barça publicou durante muito tempo. A partir da década de 70 e de 80 para cá, aquela Bíblia teve um probleminha, teve um problema grave, que ela tornou-se uma edição ecumênica. Ela deixou de ser uma Bíblia católica, né, apesar da apresentação ainda ser católica, mas se tornou uma edição ecumênica, porque tinha comentários protestantes, ortodoxos, de judeus, e claro, de católicos modernistas, tá bom? Então, aquela Bíblia, eu só vou recomendar até quando ela se identificava realmente como católica, tá bom? Então, mas a Bíblia do Padre Antônio, da tradução do Padre Antônio Figueiredo é boa, mas a do Mato Soares, ela é melhor nesse sentido. E ela é inerrante, porque a Bíblia é um dos pilares sobre o qual se assenta a igreja, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério. São esses pilares. É sobre esse tripé que a doutrina católica e a fé católica se estabilizam.
tá bom? Se instalaram. E o protestantismo é a sola escritura, mas é apenas para eles apenas a sola escritura é inerrante. Para nós, a Sagrada Tradição também é inerrante. Porque enquanto a Sagrada Escritura é a tradição escrita, para nós católicos, a tradição é a tradição oral que não foi escrita. E o magistério da igreja é quem vai interpretar tanto as duas, tanto uma como a outra. Tá bom? É o órgão de exegese. Então, elas não têm erros. Pode ser que algum copista tenha algum errozinho, mas alguma coisa, mas são erros. As Bíblias católicas, se contém alguma coisa imprecisa, são coisas bem superficiais, tá bom? Que não vão nunca macular o âmago do ensinamento ou da lição que a Sagrada Escritura nos quer passar, ou da história, da moral, existe sempre um ensinamento que podemos auferir da Sagrada Escritura, tá bom? Agora, olha só o que São Pio X ele deixa bem claro no ponto 879 do Catecismo Maior dele. É necessário a todos os cristãos a leitura da Bíblia? Aí a pergunta, né? E a resposta. Olhem só a resposta. A leitura da Bíblia não é necessária. Opa, muita gente se santificou sendo analfabeto. Pois é, temos santos. Uma Nha Chica, gente. Uma mulher que quase não tinha instrução, não sabia, praticamente era analfabeta ou semi-analfabeta. Você acha que ela não se santificou? Cumprindo o que a igreja sempre quis? Obedecendo os mandamentos? Amando o seu próximo? Se confessando, comungando, orando, rezando o seu rosáriozinho? Será que essas pessoas não se santificaram? Então, a leitura da Bíblia não é necessária a todos os cristãos. Cristãos entendam-se católicos, né? Porque para o protestante é necessário, mas é a Bíblia deles. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Sendo como são, instruídos pela igreja, mas é, contudo, útil e recomendado a todos. Pronto, a leitura é útil e é recomendada a todos. Útil não é necessário. Aliás, você vai ler toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e não vai ver em lugar nenhum. Nenhum. E eu quero ver alguém postar aqui na minha caixa de mensagens do YouTube se tem algum lugar da Bíblia que diz que a leitura dela é necessária para a salvação. Não é. Não é. Na Idade Média, os fiéis tinham os vitrais das catedrais e das igrejas, nas quais iam para os serviços religiosos. Aquilo ali era uma forma de evangelização, era uma forma de catequese. Então aquelas pessoas tinham acesso a essas coisas. E muitas vezes ouviam a palavra de Deus nas missas. Na missa sempre se reza um trecho da Bíblia, no qual o padre ali vai basear normalmente seu sermão. Não é? Ok? Então, ela é útil e é recomendado, mas não é necessária. A leitura da Bíblia não é necessária para a salvação, mas é útil. Útil, como diz a Escritura, útil para esclarecer, útil para orientar, útil para apontar uma direção a seguir. É útil para meditar. Sempre é útil. Não é? 880. Olhem só, olhem só, olhem só. Já começa. Pode-se ler alguma tradução em língua vulgar da Bíblia? Podem ler-se as traduções em língua vulgar da Bíblia, desde que sejam reconhecidas como fiéis pela Igreja Católica e venham acompanhadas de explicações ou notas aprovadas pela mesma Igreja. Então, normalmente, as Bíblias católicas, elas normalmente vêm com notas de rodapé, ou um texto introdutório, como a boa parte das Bíblias, todas as Bíblias católicas normalmente têm um texto introdutório. Tá bom? Mas tem que ter notas de rodapé aprovadas pela igreja. E Bíblia de Mato Soares, do padre Mato Soares, tem essas notas de rodapé. A Bíblia do padre Antônio Figueiredo também tem. Tá bom? Mas recomendo, agora nesse momento, Bíblia do padre Mato Soares. Ah, Dionísio, é tão caro, o que é que eu faço? Gente, muitas vezes nós compramos com o nosso dinheiro coisas que
não vão realmente contribuir para o nosso enriquecimento nesse mundo, enriquecimento de coração e de mente. Por que não gastar um pouquinho mais numa boa Bíblia? Parcela no cartão. Ah, por favor. Parcela perder de vista. Vale a pena ter essa Bíblia em casa. Então, vocês vão ler Bíblias realmente que refletem aquilo que a igreja, em seus 2000 anos de história, sempre pregou, sempre disseminou, né? Tanto em matéria de fé, matéria de moral, também tem livros históricos, mas que não deixam de ter também um conteúdo de fé e de moral importantes, né? Lembre-se que nós temos também os livros chamados deuterocanônicos, que vão diferir muito das Bíblias protestantes. Não só porque as Bíblias protestantes elas têm, né, traduções adulteradas, todas elas. João Ferreira de Almeida quer seja revista 1000 vezes, atualizada 10.000 vezes. Não presta. Tá bom, gente? Não recomendam-se essas Bíblias de João Ferreira de Almeida, nem Bíblia de Andrews, dos Adventistas. E pior, nenhuma dessas já presta. Mas a da Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová, também devem ser evitadas para nós católicos, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, não. É um Papa Santo, São Pio X, ó. Estou abalizando tudo que eu estou dizendo, é avalizado por São Pio X, no seu catecismo maior, tá bom? Que qualquer católico que se respeita tem que ter em casa. Então, nós já sabemos. (882) 882. Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras? O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras, podemos conhecê-lo só por meio da igreja. Porque só a igreja é que não pode errar ao interpretá-la, o Sagrado Magistério, né, gente? O magistério, preferentemente anterior ao concílio, viu? Por favor. Por favor, tome muito cuidado com essa questão. Tá bom? Por isso que a Bíblia do Padre Mato Soares ela é reconhecida, porque ela é anterior ao concílio. Porque, principalmente a da editora Realeza. A tradução dela, da Vulgata, se eu não me engano, é de 1924 e 1925. Nesse aspecto, ela está totalmente indene a erros. Tá bom? Então, só quem pode interpretar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a igreja. Não existe isso de interpretação pessoal ou subjetiva. É essa questão de interpretações pessoais, né? Ou subjetivas que vão gerar as 30, 40, 50, 60 mil seitas, né, que estão disseminadas aí pelo mundo. Seitas que se dizem cristãs. Tá bom? Então, evitar principalmente todas as Bíblias que não forem católicas. Evitar. Principalmente se for a Bíblia Andrews, João Ferreira de Almeida e Torre de Vigia. E eu recomendo também que não comprem a King James, ó. Também não, viu? King James, ó. Não. Nenhuma Bíblia que não seja católica. Agora que vem a pergunta crucial, porque muitas vezes as pessoas me mandam perguntas através da caixa de mensagem do YouTube, perguntando: Dionísio, e aí, como é que eu faço? Uma pessoa próxima a mim é protestante, né, evangélica, e quer me oferecer um material, ou aqueles folhetinhos, ou a revista das Testemunhas de Jeová, ou então as revistas dos Adventistas, e aí? Olha só o que é que o Papa São Pio X vai dizer como devemos nos portar. Não é Dionísio, não é ninguém. Eu só estou aqui transmitindo que o Papa São Pio X passou para a gente. 883. Que deveria fazer um cristão se lhe fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Olha só o que é que o Papa vai dizer. E o catecismo, que vale até hoje, viu, gente? Isso aqui não é peça de museu, não. Isso aqui é tão atual quanto no dia que foi publicado. Então, o que devemos fazer? Um cristão, entenda-se católico, a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes, deveria rejeitá-la com horror. Rejeitá-la
com horror, por ser proibida pela igreja. E se a tivesse aceitado sem reparar, pode acontecer, você não pode se ater àquele momento, pode estar distraído e ter recebido aquele folheto, aquele livro ou aquela Bíblia protestante. Então, se a tivesse recebido sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo. Assim que você puder, lançar ao fogo. É o Papa que está dizendo, não é Dionísio. Lançá-la ao fogo ou entregá-la ao próprio pároco. Está aqui no Catecismo de São Pio X, questão 883. Então, meus queridos, primeira atitude, rejeitar com horror. Não, obrigado, não quero isso não. Agradeço. Ou caso tenha recebido, por engano ou sem reparar, cremar, lançar ao fogo. Ou entregar ao pároco. No caso, o pároco, subtende-se que seja um sacerdote da tradição. Da tradição. Como eu sou da resistência, se por um acaso eu receber algum tipo de material dessa qualidade, o que é que eu vou fazer? Pego e entrego ao meu pároco, se por um acaso. Né? Ou então cremo. Né? Faz a cremação do material. É como está aqui no Catecismo, não é Dionísio que está dizendo, tá bom? Não estou sendo intolerante, estou falando a verdade, o que está no Catecismo, só estou repetindo o que minha fé diz. E é o que deve ser seguido por um católico coerente com a sua fé. Lembrando, a Bíblia protestante, faltam 7 livros que nós temos, são os livros deuterocanônicos, que nós católicos temos. Então é a palavra de Cristo, de Deus, mutilada e com a tradução, né, deles é totalmente adulterada. É adulterada. Então nós já sabemos o que fazer. Então vamos prosseguir um pouquinho mais. Por que proíbe a igreja as Bíblias protestantes? A igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas, que eu acabei de falar, e contém erros, ou porque, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem causar dano à fé. Então, podem causar dano à fé? Podem sim. Pessoas, né, muitas vezes, pessoas de certo desconhecimento da palavra, da doutrina católica, podem se deixar enveredar por justamente essas leituras que são danosas, são nocivas. Tá bom? É o que está escrito aqui. Por isso, a igreja proíbe também as traduções das Sagradas Escrituras já aprovadas por ela, mas reimpressas, ponto 884, mas reimpressas sem as explicações que a mesma igreja aprova. Pronto. Eu acho que já ficou bem claro o que é que se deve fazer quando recebemos esse tipo de material. Ou quando as pessoas nos propõem a recebermos. Primeiro é rejeitarmos educadamente, com horror. Não, isso aí eu não quero não. Muito obrigado. Fique na paz de Deus. Segundo, você pode cremar, tá bom? Que está no catecismo, não sou eu que estou dizendo. E terceiro, você entrega para um pároco da tradição. Tá bom? Bem, dito isso, eu me despeço e relembro, mais uma vez, que amanhã é o dia do lançamento desses 3 livros que eu falei lá no início. Vocês devem acompanhar pelo Instagram, né? E também, dia 5 às 20 horas, né, pela Missão São Pio V, vai ter também, e pela Custódia Fidei, deve ter também a live de minha pessoa, também eu vou estar participando, o Henrique Nageli também. E, claro, vai ser mediado por pessoas da tradição. Ou seja, é um vídeo que vocês só vão ter coisas a ganhar espiritualmente e intelectualmente, tá bom? Gente, me despeço por aqui, tá bom? Fica aqui a lição da igreja, eu não sou catequista, não estou falando em nome de ninguém, vou na resistência, obedeço os padres da resistência.
Padre Jair Brito, Padre Alberto, Padre Lourenço, a quem eu beijo as mãos, e a Padre David, Padre Fábio Calisto, né? Eles também têm também os canais maravilhosos, né? Padre Fábio Calisto tem um canal maravilhoso de história da igreja e de catequese. Eu acho que ninguém melhor do que os sacerdotes para ministrar as catequeses, tá bom? Eu só estou aqui mesmo para pontuar essas coisas e para avisar, tá bom? Eu só sou o mensageiro daquilo que a igreja sempre fala, né? E a gente medita essas coisas, são tesouros. Então, gente, me despeço por aqui. Se você curte o conteúdo desse canal, se inscreva, compartilhe, curta, tá bom, gente? Um grande abraço a vocês, um beijo no coração de cada um. E obrigado, gente. Eu estou sentindo muita receptividade nesse canal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Amém.